Olá, Sr. Mário Lagato, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo aqui para tentar explicar de uma vez por todas essa história da hidroxicloroquina, para ver se você entende aonde que eu estou apoiado, ok? Eu vou fazer com pausas, eu vou virar aqui a tela, então tem um pouquinho de paciência, mas eu garanto que vai ser um vídeo muito elucidativo, muito elucidativo. Bom, eu vou começar dizendo o seguinte: você sabe quantas células tem o corpo humano? O corpo humano tem cerca de 10 trilhões de células. 10 trilhões de células. E todas elas começaram a partir de uma, que foi a junção lá de 23 cromossomos do seu pai com 23 da sua mãe, que formaram um novo código genético com 46 cromossomos. E essa célula, ela se dividiu, e dela, de uma viraram duas, de duas viraram quatro, quatro viraram 8, 16, 32, 64 e assim por diante, até formar o ser humano que eu e você e todos nós somos hoje, com cerca de 10 trilhões de células. Você sabe como é que a célula se divide? Vou te mostrar um vídeo aqui, vou dar uma pausa, vou procurar e vou te mostrar um minuto. Olha que maluco como é que ela se divide, tá vendo? Isso aqui, são cromossomos, não é? Ela de um cromossomo fez dois, se dividiu e agora serão duas células. Agora, olha como é que esses cromossomos funcionam dentro da célula. Essa aqui é uma maquininha que toda célula nossa tem. Tá vendo? Isso aqui é um zíper, é como se fosse um zíper. Ele abre isso aqui, tá vendo? Sai dois e aí depois esse motorzinho refaz e o outro refaz também. É maluco isso aqui, né? Pensar que isso está acontecendo dentro do nosso corpo agora, Deixa eu deixar mais longe aqui, Vou dar uma pausa aqui. Você sabe quantos pares o nosso código genético tem de ACTG? Acitosina, tiamina, guanina, esses 4 aminoácidos básicos? Mais de 3 bilhões. Então, uma célula, ela está nesse momento, milhões de células no meu corpo e no seu, nesse momento, estão se duplicando através desses motorzinhos aqui. Um motorzinho abre o código genético e aí outros dois vêm e refazem, porque A se liga com T, C se liga com G. Então, na hora que abre, se tem um A, ele vai buscar um T e cria de novo um filamento. Se ele tem C, ele vai buscar G. E ele vai montando outro filamento. E assim, 3 bilhões de pares são refeitos. Fantástico, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu preciso que você entenda uma coisa. O motor que duplica uma coisa e duas coisas. 10 trilhões de células tem o nosso corpo. Bom, o vírus, ele é uma fita, um código genético, mas ele não tem o motor que duplica. Ele não tem esse motor. Então, o que o vírus faz? O vírus precisa invadir uma célula, ele precisa entrar numa célula, aí ele se apropria desse motor e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a duplicação do código genético dele. É na hora que ele duplica o código genético dele que ele consegue se duplicar. Então, ele toma a célula de assalto, não é? A célula para de duplicar o código genético dela e passa a duplicar do vírus. Então, quando você tem contato com o vírus, o SARS-CoV-2, não é? Que é o causador da Covid, se for na pele, não vai fazer nada, porque aquela célula da pele é morta. Todas as células da pele, da mão, são tudo célula morta, né? Nós temos uma camadinha de célula morta. Então, ele entra numa célula morta, não vai fazer nada, porque esse motor já está desligado. Agora, se ele entra em mucosa, nariz, boca ou dentro do nosso organismo, um que entra vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8 e rapidinho eles já são muitos, muitos. Bom, é assim que a gente se infecta com o SARS-CoV-2. É assim como a pessoa fica infectada com esse vírus da Covid. Então, uma vez infectado,
você está com a doença, você tá com a doença, né? Não tem saída. Agora, vai ter sintoma ou não? Então, primeiro, para 80% das pessoas é assintomático, não vai ter problema nenhum. 20% vai ter algum sintoma. 10%, os sintomas vão ser apenas falta de olfato, vai ter dor de garganta, dor de cabeça, parará. Para outros 10% vai pegar o pulmão. E por que pega o pulmão? Porque o alvo desse vírus é o sangue. Ele ataca a célula M, a hemoglobina M, HME, né? A célula M, a hemoglobina, ela é responsável pela troca gasosa. Então ela carrega dentro dela ferro, íons positivo de ferro. Esses íons estão lá dentro da célula, então eles não estão em contato, não é com nada, eles estão aprisionados lá dentro, e eles simplesmente, quando chegam no alvéolo, ele faz a troca, solta o gás carbônico e pega o oxigênio por uma reação química. Volta para o organismo, vai lá na célula, e lá na célula ele faz invertido, ele solta o gás carbônico, solta o oxigênio na célula e pega o gás carbônico e volta. Mas quem faz isso é o ferro que está dentro da hemoglobina. O vírus da Covid, ele ataca a hemoglobina. Ele foi desenvolvido por uma chinesa que estava fazendo testes em pulmões dos animais. Então ela estava descobrindo curas para doenças do pulmão e ela desenvolveu esse teste para causar rapidamente problemas pulmonares nos animais dela. Isso aconteceu na China e isso acabou escapando, esses animais escaparam, 1 ou 2, sei lá, o suficiente para levar isso para fora e fudeu. E estamos aí hoje vivendo essa merda. Mas o ponto é, o SARS-CoV-2 não ataca o pulmão. O alvo dele é a célula, é a hemoglobina. O que acontece? Quando a hemoglobina é atacada pelo vírus, ela explode. E o ferro fica solto na corrente sanguínea. O ferro solto na corrente sanguínea fora da hemoglobina, ele vem parar no pulmão. E o que acontece com o ferro quando toma contato com o oxigênio do pulmão? Oxida, enferruja. E aí você começa a ter o vidro fosco. Você começa a ter problemas pulmonares, mas não porque o vírus atacou o seu pulmão, porque ele atacou a célula M, a hemoglobina, o ferro solto é que veio parar no pulmão. O pulmão começa a ficar inflamado. O pulmão inflamado, ele grita, socorro, socorro. O corpo enche de glóbulos brancos, enche de água, vai lá com sangue, e esse batalhão todo entope o alvéolo, e o alvéolo para de funcionar. Agora você imagina, o vírus ainda está vivo no corpo da pessoa, e continua a se duplicar, continua a se multiplicar, e ele vai estourando a hemoglobina, estourando a hemoglobina, um monte de ferro solto, ferro se depositando no pulmão, estourando a hemoglobina. Quantas células mesmo nós temos? 10 trilhões. 10 trilhões. Cada célula de hemoglobina tem muito ferro. Então, estourar uma célula de hemoglobina já impacta muito. Estourar milhares delas, centenas de milhares, você entope o pulmão rapidinho. E o seu corpo ainda não conseguiu criar anticorpo contra esse vírus. Então, o vírus está nadando de braçada, se multiplicando, tomando células, roubando o multiplicador e criando mais vírus. Bom, aí o que acontece? Como é que você trata o pulmão que está inflamado, não é, com um monte de ferro oxidado? Você vai tratar com azitromicina, que é um antibiótico, que ele resolve o problema, resolve não, que ele ajuda a combater para aquilo não piorar, não é? Um antibiótico forte, muito forte, eu tomei, eu sei como ele é. Tá com problema ainda? Corticoide, não é? Corticoide é broncodilatador. Então, com os corticoides, você consegue aumentar o tamanho do alvéolo, de modo que vai sobrar um pouquinho, o alvéolo consegue respirar e consegue te trazer oxigênio. Em último caso, você vai tomar anticoagulante, porque você tem que dissolver tudo isso que está amontoado no seu pulmão para ir embora, para você voltar a ter o pulmão funcionando. Note, o pulmão não tem problema, não é? O problema é que o pulmão não foi infectado, o pulmão não tem vírus nele, não é uma pneumonia. O pulmão só está sofrendo porque está caindo ferro. Na hora que parar de cair ferro, ele vai se limpar e vai ficar normal. E o ferro está caindo porque o SARS-CoV-2 está atacando a hemoglobina. Bom, falei da azitromicina, falei fugiu o nome agora.
aquele que faz dilatação, é só voltar ao vídeo agora, fugiu o nome, e falei dos anti-inflamatórios, né? Nossa, fugiu o nome agora. Vou lembrar. Falei agora há pouco, fugiu. Que é o broncodilatador, não é? Falei agora há pouco, que é corticoide. Não é? Então, azitromicina, corticoide e anti-inflamatório. Esses três componentes atuam num pulmão doente. Agora, e se a gente conseguisse inibir que o vírus se multiplicasse? É isso que a hidroxicloroquina faz. Ela com o zinco, não é? Vão dissolver o vírus antes de ele entrar. Não vai permitir que o vírus entre na célula, ou se ele entra, ele vai entrar todo estourado, já capenga, ele não vai conseguir assumir o motorzinho para se multiplicar. E você sabe por que a hidroxicloroquina faz isso? Porque ela faz isso para malária. É o mesmo processo. Para malária, é assim que ela protege você contra a malária. Porque ela evita que o vírus entre na célula. Ela dissolve o vírus lá na porta, junto com o zinco. O zinco ajuda muito, potencializa. Então, hidroxicloroquina com zinco ajuda que o vírus não entre. E caso ele entre, o pouquinho que ele se multiplicou, poucas células hemácias ali que ele explodiu, a azitromicina já está cuidando do pulmão, não é? Porque vai cair ferro lá e vai causar problema. Entende aonde que a hidroxicloroquina funciona? Ela funciona para não deixar o vírus se multiplicar. Por isso que o tratamento tem que ser logo nos primeiros dias. Porque se você bobeou nos primeiros dias, cara, você se fudeu. Mesmo que você vai tomar hidroxicloroquina no quarto, no quinto dia, não sei se funciona mais. Porque o vírus já se multiplicou tanto no seu corpo, já está explodindo tantas células, já está vindo tanto ferro para o seu pulmão, que não funciona mais. Então, todos os tratamentos que disseram que ela não funciona é porque foi dado posteriormente ao início. Posteriormente ao início, acabou, fudeu, não resolve mais. Você tem que dar logo nos primeiros sintomas. O ideal é tomar sem estar com a doença. Porque daí, se você pegar um vírus na rua, em qualquer lugar, ele já nem consegue se proliferar. Esse é o tratamento da malária. Se você vai viajar para a Índia, vai viajar para a floresta amazônica, para alguns países da África, você vai tomar hidroxicloroquina como prevenção 3 meses antes. Aí vai tomar uma dose mais forte enquanto estiver lá e vai tomar 6 meses depois também profiláxico, para que você não, qualquer restígio de vírus que tenha sobrado não vai se proliferar. Então o método é o mesmo. O plasmódio da malária também ataca a célula M, igualzinho acontece com a hidroxicloroquina. Por isso que em fevereiro aquele doutor francês já foi lá e falou, hidroxicloroquina deve resolver, porque isso aqui é um procedimento muito parecido com o da malária. Foi lá e pimba, matou. Só que já tentaram calar ele. Eles não querem a cura, eles querem a pandemia, eles querem a morte por N motivos. Primeiro, que é ano de eleição do Trump. Segundo, que isso está parecendo muito forte, uma manobra mundial contra a direita. A esquerda inteira do mundo inteiro, a mídia do mundo inteiro é esquerdista, você sabe disso, 99%. Então eles estão querendo caos, porque a direita está começando a acordar. Então eles querem o povo usando máscara, para o povo ficar com medo, meio que cala sua boca, a máscara, tem um monte de fator psicológico. Querem o povo debaixo de rédea, os governantes querem poder roubar, a Globo quer derrubar o Bolsonaro, a mídia americana quer derrubar o Trump, porque se hidroxicloroquina funciona, Trump e Bolsonaro têm razão, já imaginou? Puta, eles se reelegem, então eles não vão permitir isso. Aí você tem interesses de indústrias farmacêuticas querendo vender Remdesivir, né, que é um remédio que faz por outros caminhos também uma cura para a Covid, só que custa mais de R$1.000. Hidroxicloroquina custa vintão, fio. Nem isso. Era vendido na farmácia. Em 70 anos nunca teve efeito colateral. E quando é que teve efeito colateral? Quando aqueles médicos, filha da puta, dos petistas lá do Amazonas, eles fizeram o quê? Eles pegaram e deram 12 gramas por dia. 12. Quando a receita é 400 miligramas dia, por 5 dias. Você vai tomar ao todo 2 gramas. 400 miligramas por dia, 5 dias, 2 gramas. Eles estavam dando 12 gramas por dia, 30 vezes mais. E aí falaram, tem efeito colateral, tá com o coração. Filho, você tem que tomar 1 litro de água por dia. Se eu te der 30 litros de água por dia, você morre. E é água. Qualquer coisa que você multiplicar por 30 vai ter efeito colateral, até água.
Até água. Se você tem que tomar Novalgina, você tem que tomar lá 20 gotas, mas eu te dou 600 gotas, vai ter efeito colateral. Tilenol vai ter efeito colateral. O que você quiser, beterraba, banana, maçã, água, qualquer coisa vai ter efeito colateral. Se você aumentar por 30 doses indicada. Foi o que fizeram. Então, desculpa, se estão falando que hidroxicloroquina tem efeito colateral, é porque deram dose excessiva, deram dose errada, para causar problema. Outra, você viu esses dias aí que estavam pegando comprimido, abrindo hidroxicloroquina, estava vazio? Ou estava lá com farinha? Eles estão fazendo isso, estão pegando comprimido, dizendo que é hidroxicloroquina, e depois não faz efeito. Aí você vai olhar o comprimido, não tem hidroxicloroquina lá dentro, tem farinha. Por quê? Porque eles querem descredibilizar a hidroxicloroquina. Então, você tem uma horda de pessoas aí querendo descredibilizar a hidroxicloroquina porque não pode acabar com a porra da pandemia. E outra, a hidroxicloroquina não pode dar certo, porque senão o Bolsonaro tinha razão desde fevereiro. E aí o genocida deixa de ser ele, passa a ser todo mundo que ficou falando mal da hidroxicloroquina. Então você tem 1 milhão de interesses. Então eu espero que você entenda de uma vez por toda que o que eu te expliquei aqui é ciência. A hidroxicloroquina ela evita que o vírus entre e se dissemine, se multiplique na célula. Então isso tem que ser dado logo no começo. E a hidroxicloroquina não tem nada a ver com azitromicina, corticoide e anti-inflamatório. Esses 3 são para fase inflamatória. Quando o vírus se multiplicou. E por que ele se multiplicou? Porque não tomou hidroxicloroquina. E aí, uma vez multiplicado, fudeu o pulmão. Estourou a célula M, soltou um monte de ferro no organismo, foi pro pulmão, o pulmão tá fudido, vai ter que cuidar do pulmão. Então a hidroxicloroquina não é para cuidar do pulmão, tá bom? Não é para fase inflamatória, é para fase viral, para fase aonde o vírus ainda tem meia dúzia só no seu corpo. E você vai conseguir debelar, segurar ele, vai estourar uma ou outra célula, mas não vai fazer bosta nenhuma. Entendeu que o que eu estou te falando é ciência, é biologia? É por isso que eu falo para você que se você quiser ir contra, você tem que me explicar que a hidroxicloroquina não funciona para a multiplicação do vírus. Então me prova que ela não funciona. Fala assim, Marcelo, você está errado. A hidroxicloroquina não segura a multiplicação do vírus. Aí eu vou te ouvir. Agora você vai pegar Oxford, essas merdas que esses caras estão falando, tudo filha da puta, querendo descredibilizar a hidroxicloroquina. Eu posso te mandar aqui, eu vou te mandar um monte de link de pessoas que estão usando. Você pega a Índia, cara. A Índia, que é mais que a Índia, que tem 1,4 bilhões de pessoas, tem menos mortes que o Brasil. Então só aí é 7 vezes menos se falar que tem menos morte que o Brasil. Se tiver igual, é 7 vezes menos, porque ele tem 7 vezes mais população. Todos os países, Senegal, todos os países que usaram hidroxicloroquina não tem morte. Eu vou te falar, se tem morte é porque demorou para administrar, porque se tivesse dado logo no início, não morre ninguém. Ninguém morre. Todo mundo que morreu de Covid, você pergunta, tomou hidroxicloroquina logo no começo? Não. Tomou? Não. Todo mundo responde a mesma coisa, não tomou. Porque se tiver tomado hidroxicloroquina no começo, não tem bosta nenhuma. Então você não precisa de máscara, você não precisa de confinamento, você não precisa de isolamento, você não precisa de merda nenhuma. Você precisa de hidroxicloroquina nos primeiros sintomas. Ponto final. E vai tomar azitromicina com zinco para ajudar, o zinco é para ajudar a não multiplicação e a azitromicina é para caso alguma célula estourou, alguma coisa, você segurou lá o pulmão. Veio o presidente. Ele pegou forte, hein? Ele seria um dos caras que é pro tubo, porque ele demorou. Né? Foi a hidroxicloroquina que segurou a multiplicação do vírus no corpo. Ele teve pequenos sintomas. Entendeu? Tchau, falei demais.